Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso point teológico e estamos aí para mais um review desta obra sensacional, olha, uma história da filosofia, esse é o volume 3, ó, do Iluminismo francês, a Nietzsche. É uma obra com mais de 800 páginas, já tem um review aqui do volume 1, 2, depois você dá uma olhadinha aí no nosso canal, e esse é o terceiro volume, dos 4 volumes, ainda vou adquirir o quarto, né? Dos 4 volumes, esse que tem menos páginas, 800 e pouco. Os outros volumes têm mais de 1000 páginas, pessoal. Uma obra sensacional que a editora Vida está publicando aí, né, em português. A editora aqui, não sei se você conhece, Vídeo Editorial, tem muita coisa interessante. Procura saber aí os livros que ela tem publicado, né? É uma obra aí, calhamaço, em brochura, mas é uma obra de qualidade, tá certo? E seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Fica conosco até o final do vídeo, você vai ver aí um pouco da obra, o sumário, tá certo? Não é inscrito no canal? Se inscreva aí, querido. Você está chegando agora, seja muito bem-vindo. 2 segundos para você se inscrever, ó. 1, 2, pronto, já é inscrito no canal. E se você deseja nos ajudar, cara, peço a você que dê o seu like aí, que você faça seu comentário, que você possa estar compartilhando também este vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, enviando aí para pessoas que não conhecem ainda o canal, não conhecem o nosso trabalho. Você está chegando agora, dá uma olhadinha na playlist, tem muita coisa boa. Tem 86 videoaulas gratuitas, né? Teologia para iniciantes, curso de História da Teologia, História da Filosofia Cristã, você que gosta de filosofia. Também tem 17 videoaulas, né, falando sobre prolegômenos, né? Prolegômenos no que diz respeito à teologia sistemática. Tem muita coisa legal lá. Dá uma olhadinha, confere. Tenho certeza que você vai ser abençoado e edificado. E se você deseja ser o nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. A partir de R$5 você vai se tornar nosso patrocinador. Você estará abençoando o nosso canal e vou colocar você no nosso grupo do WhatsApp da família Point. Quando nós batermos a meta financeira, o nosso propósito é começar a sortear livro de teologia mensalmente para os apoiadores. Tá certo? Quem é o autor, cara? Frederick Compton. Nasceu próximo de Taunton, Inglaterra, em 1907. Foi educado no Marlborough College e no St. John's College, Oxford. Ingressou na Companhia de Jesus em 1930 e 7 anos mais tarde, depois de estudos filosóficos e teológicos, foi ordenado sacerdote. Em 1939, foi nomeado professor de filosofia no Heighthorpe College of Shire, posto que ocupou até 1970, né? 31 anos dando aula, quando foi eleito diretor da mesma instituição. Depois da guerra, lecionou na Alemanha, na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos. Comentou assuntos filosóficos no Third Program da BBC. Em 52 foi elevado à cátedra de metafísica da Universidade Gregoriana em Roma, onde conduziu os primeiros semestres do curso de doutorado até 68. De 72 a 74 foi diretor da Faculdade de Teologia e professor de História da Filosofia na Universidade de Londres, que lhe conferiu o título de professor emérito em 74. Compton foi ainda professor visitante na Santa Clara University, Califórnia, em 75, e na Universidade do Havaí, em 76. Além de Guilford Lecturer na Universidade de Aberdeen, em 79 e 80. Foi eleito membro da British Academy em 70, membro honorário do St. John's College, Oxford, em 75, recebeu títulos de doutor honoris causa da Universidade de Uppsala em 83 e de St. Andrews em 90. Compton faleceu em 94. Ou seja, o cara viveu aí de 30 a 94, 64 anos, né? E aí, conheci esse autor? Olha só, interessante que mostrar para você algo aqui, ó, uma história da filosofia do Iluminismo francês, a Nietzsche, volume 3, ó. Aclamado como a melhor história da filosofia disponível em língua inglesa, a obra de Frederick Compton, inédita no Brasil, uma narrativa ao mesmo tempo objetiva e abrangente do itinerário filosófico no Ocidente. O autor apresenta a evolução do pensamento filosófico segundo seus protagonistas, partindo do contexto histórico de cada um deles, influências, convergências e divergências, tudo é apresentado com a necessária clareza para um leitor que Compton supunha iniciante. Sua obra é, portanto, ao mesmo tempo um vislumbre de toda a tradição filosófica e uma vida de acesso a ela. No terceiro volume da edição brasileira, reúnem-se os tomos 6 e 7 da coleção original. O primeiro deles aborda o iluminismo francês e alemão, o surgimento da filosofia da história, com capítulos especiais sobre Vico e Voltaire, e mais Vico e Voltaire, e mais demandadamente o sistema de Kant, que recebe profundo tratamento em 7 densos capítulos.
O tomo seguinte, que aqui aparece a partir da quinta parte do livro, abre com uma discussão dos sistemas idealistas pós-kantianos, especialmente Fichte, Schelling e Hegel. Passa pelas reações de Schopenhauer, Marx e Kierkegaard e desemboca nos escritos de Friedrich Nietzsche. Assim, o que eu acho interessante é que ele foi um padre, né? Foi um padre jesuíta. Então é interessante a perspectiva de um filósofo também teólogo, né, religioso. Bem diferente as perspectivas, por exemplo, do cara que é filósofo, mas é ateísta, né? Há uma vantagem pelo fato do cara ser religioso, que partimos do pressuposto que ele acredita em Deus, né? Nem sempre é verdade, mas geralmente é. Ó, sumário, parte 1, Iluminismo francês, capítulo 13. Ó. Capítulo Iluminismo francês, capítulo 2, o Iluminismo francês mais uma vez, capítulo 3, Rousseau, capítulo 4 ainda, a segunda parte falando sobre Rousseau, parte 2, Iluminismo germânico, capítulo 1 da parte 2, Iluminismo germânico, ruptura com o Iluminismo. Parte 3, o nascimento da filosofia da história, Bossuet e Vico, de Voltaire a Herder. Aí vem Kant, ó. Ele vai tratar de Kant aqui, e nós vamos dar uma olhadinha depois aqui. Kant, que é estética e teologia, tá? Fique comigo até o final. Vida e escritos, os problemas da primeira crítica, o conhecimento científico, metafísica sob ataque, moralidade e religião, estética e teologia, observações sobre o opus póstumo, revisão e conclusão. Então, vai dedicar aí da página 179 até 359, quase 200 páginas aí, para ser exato, 180 páginas tratando de Kant. Parte 5, sistemas idealistas pós-kantianos, prefácio, Fichte Schelling, né? Schelling. Então, temos aqui da página 401 a 479 tratando desses caras. Queria até aqueles 7, aliás. Ó. Aí depois vem falar sobre Schleiermacher, né? Tem essa pegada filosófica, conhecido como pai da hermenêutica ou pai do liberalismo teológico, foi um pastor luterano do século XVIII. Hegel, capítulo 9, 10 e 11. Parte 6, a reação contra o idealismo metafísico. Ó. Primeiros oponentes críticos, Schopenhauer, capítulo 2 e 3, Schopenhauer, capítulo 4 e 5, a transformação do idealismo, 6, Kierkegaard. 7, corrente de pensamento tardias, materialismo não dialético. Olha. Capítulo 2, o movimento neocantiano. Olha que interessante. Capítulo 3, o ressurgimento da metafísica. Capítulo 4, Nietzsche. 4 e 5, ele vai tratar sobre Nietzsche. E capítulo 6, retrospecto e prospecto. Aí vem a parte final aí, apêndice. E muito bacana essa obra. Capítulo 1, a primeira coisa que vai tratar sobre o iluminismo francês. Eu gosto desse papel do material da vida editorial, que é um papel meio que amarelado, mas de qualidade, né? É aquela obra que vai ficar manchando logo de cara. E aí eu já de cara quero abrir aí um trechinho, só uma degustação. Eu abri aqui o capítulo 6, página 321, Kant, Estética e Teologia. Vamos ver o que ele escreve um pouquinho? Ó, aqui é um resumo, né? A sinopse que ele vai tratar aí, 180 páginas, vai tratar sobre Kant. Aí diz o seguinte, ó, no final do último capítulo mencionou-se a necessidade de algum princípio de conexão, pelo menos do lado da mente, entre o mundo da necessidade natural e o mundo da liberdade. Kant refere-se a essa necessidade em sua introdução à crítica do juízo, entre o domínio do conceito de natureza ou realidade sensível e o domínio do conceito de liberdade ou realidade suprassensível. Há um abismo de tal ordem que nenhuma transição do primeiro para o segundo é possível por meio do uso retórico da razão. Parece, portanto, que existem dois mundos separados, dos quais um não pode influenciar o outro. No entanto, o mundo da liberdade deve ter uma influência sobre o mundo da natureza, se os princípios da razão prática devem ser realizados em ação. E deve, portanto, ser possível pensar a natureza de tal maneira que seja compatível, pelo menos, com a possibilidade de atingir nela fins de acordo com as leis da liberdade. Assim, deve haver algum fundamento ou princípio de unidade que possibilite a transição do modo de pensar que está de acordo com os princípios de um mundo para o modo de pensar que está de acordo com os princípios do outro. Em outras palavras, estamos procurando um elo entre a filosofia teórica, que Kant chama de filosofia da natureza, e a filosofia prática ou moral que se baseia no conceito de liberdade. E Kant encontra
esse elo em uma crítica do juízo, que significa unir em um todo as duas partes da filosofia. Para explicar por que Kant recorre ao estudo do juízo para encontrar esse elo, deve-se fazer referência à sua teoria das potências ou faculdades da mente. Em uma tabela dada no final da introdução à crítica do juízo, ele distingue 3 potências ou faculdades da mente. Estas são a faculdade cognitiva, em geral, a faculdade de sentir prazer e desprazer e a faculdade do desejo. Isso sugere imediatamente que o sentimento medeia em algum sentido entre a cognição e o desejo. Kant, então, distingue 3 potências cognitivas particulares, a saber, entendimento, Verstand, juízo, Ontelkraft, e razão, Vernunft. E isso sugere que o juízo medeia em algum sentido entre o entendimento e a razão, em que tem alguma relação com o sentimento. Ora, na crítica da razão pura, consideremos as categorias e princípios a priori do entendimento que exerce uma função constitutiva e possibilitam o conhecimento dos objetos na natureza. Também consideramos as ideias da razão pura em sua capacidade especulativa, que exerce uma função reguladora e não constitutiva. Na crítica da razão prática, né, uma obra que foi feita aí, escrita depois da crítica da razão pura, né, de Kant, foi mostrado que há um princípio a priori da razão pura em seu emprego prático, que legisla sobre o desejo. Aí traz aqui um palavrão em alemão que eu não vou me aventurar ali. Resta, portanto, indagar se o poder de julgar, que Kant diz ser um poder mediador entre o entendimento e a razão, possui seus próprios princípios a priori. Se assim for, devemos também indagar se esses princípios exercem uma função constitutiva ou reguladora. Em particular, esses princípios dão regras a priori ao sentimento, isto é, ao poder de sentir prazer e desprazer. Se assim for, teremos um esquema bonito e arrumado. O entendimento dá leis a priori à realidade fenomênica, possibilitando um conhecimento teórico da natureza. A razão pura, em seu uso prático, legisla sobre o desejo, e o juízo legisla para o sentimento, que é, por assim dizer, um meio termo entre o conhecimento e o desejo, assim como o próprio juízo medeia entre o entendimento e a razão. Em termos técnicos da filosofia crítica, portanto, o problema pode ser enunciado de modo a destacar a semelhança de propósito nas 3 críticas. O poder de juízo tem seu próprio princípio, ou princípios a priori? E em caso afirmativo, quais são as suas funções e campo de aplicação? Além disso, se a potência ou faculdade de julgar está relacionada em relação a seus princípios a priori, ao sentimento de maneira análoga aos modos pelos quais o entendimento está relacionado ao conhecimento e razão, em seu uso prático, ao desejo, nós podemos ver que a crítica do juízo constitui uma parte necessária da filosofia crítica, e não simplesmente um apêndice que pode ou não estar lá. Porém, o que Kant quer dizer com juízo neste contexto? A faculdade de juízo em geral, diz-nos, é a capacidade de pensar o particular como contido no universal. Mas devemos distinguir entre o juízo determinante e o reflexivo. Se o universal, a regra, o princípio, a lei é dado, então a faculdade de julgar, que subsume o particular, sob ele é determinante, o que é verdadeiro também quando a faculdade, enquanto faculdade transcendente de juízo, dá a priori as condições sobre as quais somente o particular pode ser subsumido sob o universal. Mas, se apenas o particular é dado, para o qual a faculdade de julgamento é encontrar o universal, então o juízo é meramente reflexivo. Eu estou lendo, né, essa obra aqui, ó, Considerar a Crítica da Razão Pura, eu estou lendo essa obra de Kant. Que obra difícil, cara. Misericórdia. Então é bom a gente ler assim, os comentários desses historiadores da filosofia, né, da história da filosofia, para que possamos ter alguma percepção, entender alguma coisa, né, quando a gente vai para a obra original. E aí a gente já tem algum entendimento. Aí você pode parar o vídeo para você continuar lendo aí os comentários, a análise de Frederick Compton sobre a obra aí de Kant. Tá certo? Acho que já deu para uma degustação, uma obra aí sensacional, né? Eu acho que dá para você ter uma noção. Depois você confere também o volume 1, 2, esse é o 3º volume, ainda falta nós adquirirmos o 4º volume. Dê o seu like, torne-se nosso apoiador,
Aqui embaixo também tem o nosso Pix. Se você deseja abençoar este canal, faça isso. Deus te abençoe e até a próxima.